Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Por um chamado de Deus e por uma inspiração do Espírito Santo, o Senhor abriu esta porta em vários canais de televisão, estações de rádio, internet, satélite, porque era preciso uma voz que fosse um cicio suave a repercutir no coração de tantas pessoas o pensamento de Deus que diz: este é o caminho. É com essa chamada e esta missão que Deus me tem trazido aos meios de comunicação para falar do reino, da palavra, mas acima de tudo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse programa é espiritual, ele tem um foco nas questões bíblicas e espirituais. E antes de entrarmos na palavra, deixe-me dizer, durante esta semana eu estou anunciando livros do meu ministério, eu tenho um vasto acervo de literatura, e hoje eu quero falar sobre vivendo na visão do Todo-Poderoso. Esta é uma palavra profética, e ela está aqui nesta literatura. Ela é o resultado do culto do Réveillon de 31 para o dia 1º de 2017 para 2018. Deus nos deu uma palavra muito importante que está se cumprindo e continuará se cumprindo através do ano e dos próximos tempos, vivendo na visão do Todo-Poderoso. Você pode adquirir este livro e eu lhe oferecerei uma mensagem profética que Deus também me concedeu, que é uma mensagem profética para o Brasil. Deus me mostrou uma árvore chamada imbondeiro, uma árvore africana que é para muitos considerada sagrada, e Ele me mostrou as raízes desta árvore, cheias de serpentes, de áspides, de cobras, que eram as raízes e os fundamentos do nosso país. E o Senhor mostrou que Ele iria cortar estas raízes e depois mostrou esta mesma árvore já de forma frondosa. Aqui dentro há uma profecia muito importante, está aqui publicada, a palavra profética recebida pelo apóstolo Miguel Ângelo e transmitida durante um dos cultos da Igreja Evangélica Cristo Vive para o Brasil. Então, se você quer ter uma mensagem profética para o Brasil, você receberá gratuitamente. Basta que você me ligue para 30 17 90 90 e diga: olha, eu quero a mensagem que o apóstolo está mostrando em profecia na televisão, e aqueles que estão ouvindo pela rádio terão a mesma oportunidade. Amém? Muito bem. Pela terceira vez, já fizemos segunda, terça e hoje eu quero voltar a falar sobre síndrome de burnout. Você já ouviu falar desta síndrome? Quizás muitas pessoas que estão participando do programa estão vivendo este drama, que é um estresse, um esgotamento total da vida. E claro, com sinais e sintomas de exaustão emocional. As pessoas, às vezes, quando passam por esse momento de estresse, é como esticar a corda, já tentaram de tudo, já se desumanizaram, já começaram a ver a sua vida profissional totalmente esgotada, há uma fadiga, um sentimento de impotência, de inutilidade e até uma baixa autoestima. Você sabe que esta vida negativa começa a ter riscos muito grandes, riscos físicos e riscos emocionais. Então, é preciso que você pare um pouco e observe, por favor, que esse isolamento que você está vivendo, esses conflitos, essas tensões excessivas,
acabaram por levar você a ter palpitações, extrasístoles, cefaleia, desordens gastrointestinais, dores na cervical, enfim, insônia, alterações. E muita gente, quando vive esse estresse, esse esgotamento, essa síndrome de burnout, muitas vezes, por falta de informações espirituais, ela passa até ao uso e abuso no consumo de drogas. É um comportamento de alto risco. Às vezes a pessoa tem um comportamento que a medicina não tem como controlar. É um alto risco. Quando um chefe de família, uma dona de casa, uma pessoa empreendedora se esgota, puxa a corda, puxa até arrebentar, e o médico diz: você está vivendo a síndrome de burnout. Então, você vai usar esta medicação, esta farmacologia, toma este calmante, este energizante, um para dormir, um para acordar, e você entra aí num, como dizem os americanos, ups and downs. Você entra como um roller coaster, sabe? Aquela montanha russa, ora está lá embaixo, ora está lá em cima, ora está lá embaixo, ora está lá em cima, e você diz: eu estou esgotado, eu estou estressado, e este é o drama, que eu tenho ouvido pessoas que me procuram dizendo: eu estou acabado para a vida. Não vejo saída, apóstolo. Deixa eu lhe falar à luz da Bíblia, porque à luz da medicina, talvez você já tenha consultado muitos médicos, mas você precisa agora de se voltar para a fonte da vida. Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque esse sentimento de impotência, muitos até já se sentiram onipotentes, já tinham poder sobre tudo e sobre todos, e de repente se sentiram impotentes perante a vida. E mais do que isto, é que na tentativa de buscar uma solução, às vezes a pessoa passa o uso de droga, de álcool, de anfetaminas, e eu vejo mais lá na frente quantas pessoas tiram a sua própria vida, se suicidam, porque a corda simplesmente esticou e rebentou. Você sabe que às vezes o esgotamento se dá após uma grande vitória na vida. Sabe, você luta para conquistar a tua carreira, os teus empreendimentos, e quando você atinge o ápice, você se esgota. Há um pensador que diz que há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. E há pessoas que morrem sem nunca terem vivido. Esta é que é a realidade da vida. Então nós precisamos de parar. Pare e pense. Se você chegou ao fundo do poço, ou quizás ao pó da incapacitação pela vida, estressado, angustiado, com desejo de morrer, é hora de parar e pensar: o que me falta aqui? Porque eu cheguei a esse fundo do poço. Você chegou ao fundo do poço porque você não tinha defesas que criassem uma estrutura que você se tornasse imune a esses ataques constantes que você vem sofrendo na vida. Pastor, mas é possível criar uma couraça de defesa? Existe sim. Aliás, Paulo disse isso. Nós podemos usar uma couraça da justiça, capacete, a espada, o cinturão. Ele fala de uma armadura de Deus em termos espirituais que nos capacitam no confronto da vida a não sermos alvejados e derrotados.
Isso é maravilhoso. Então, o que você precisa? De se fortalecer em Jesus, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de tê-lo como Senhor e Salvador, de recebê-lo e confessá-lo. A Bíblia diz que quem o recebe e o confessa, recebe o poder de ser um filho de Deus. E o Filho de Deus, ainda que passe pelos vales da sombra da morte, nada disso, nenhuma síndrome derrota, porque quem está nele é maior do que aquele que está neste mundo. Você sabe que a Bíblia, os personagens da Bíblia são exatamente gente como nós. Gente de pó, gente que é pó, gente que era carne, e gente que passou por esses dramas, mas que finalmente entendeu que em Cristo, no Senhor, seriam curados, libertos, fortalecidos, erguidos e capacitados a viver vitoriosamente. Há uma passagem muito instigante, intrigante, que fala de um profeta, talvez um dos maiores profetas da Bíblia, que foi Elias. Elias era um homem tão poderoso que uma oração dele parou a chuva. Outra oração trouxe a chuva de volta. Um dia ele foi para um confronto com 450 profetas de Baal. Deus se manifestou tremendamente e ele matou 450 profetas de Baal. Foi uma guerra espiritual, uma batalha que ele enfrentou, uma tensão. E no dia seguinte, diz a palavra em 1 Reis 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Então, onde começou o drama de Elias? Quando ele ficou com medo. Ora, ele se esquecera, certamente, de que no dia anterior, no confronto com 450 profetas de Baal, ele os derrotou. Ou seja, havia uma prova cabal de que Deus estava na vida dele. Mas ele estava cansado. Ele estava esgotado. Ele estava com síndrome de burnout. E veja o que ele fez. Ele foi para o deserto, debaixo de uma pequena árvore, botou a cabeça numa pedra e disse o quê? Vamos lá voltar, meu câmera vai lhe mostrar. Olha só. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Portanto, ele estava cansado, ele estava esgotado, ele estava no limite. E a pessoa, quando está esgotada no limite, ela usa uma má confissão. E foi o que ele fez. Ele disse: Senhor, basta. Basta. Eu já vi muitos milagres, já vi muitos prodígios, já vi muitas maravilhas, mas agora sou eu. É a minha carne, é a minha pele, são os meus sentimentos, eu estou em frangalhos, eu estou no limite, então basta. Eu não sou melhor que os meus pais. Senhor, eu quero morrer. Imagina um profeta. Olha, ele disse: Senhor, eu peço a minha morte, basta. Ele pediu a Deus a morte. Ele disse: basta. Talvez Deus tenha me colocado diante desse televisor, nesta estação de rádio, neste satélite, nessa internet, nessa mídia social, porque há muitas pessoas debaixo dessas síndromes esgotadas, depressivas, cansadas. Tudo que se vive hoje na nossa sociedade está levando as pessoas à raia do desespero. E talvez muitos estejam dizendo: Senhor, eu prefiro morrer.
basta. Talvez alguém me pergunte, mas Miguel Ângelo, tem saída? Tem uma alternativa? Tem algum caminho para eu sair disto que eu vivo hoje? Este roller coaster, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, isso não é vida. Você tem razão, isso não é vida. A vida está na pessoa de Jesus. Só a vida em abundância. Se você tiver Jesus Cristo, o receber e o confessar, não é aceitar, porque ele não é mercadoria, é confessar ou receber. Se você for honesto com você e dizer, Senhor, na impotência da minha vida, eu reconheço a onipotência do meu Senhor. Se você se entregar, sua vida muda. E veja que a passagem é tão intrigante, instigante, que ele dormiu, e eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Ele olhou, viu junto à cabeceira um pão cozido com sobre pedras em brasa, uma botija de água, comeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo e disse, tocando, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, olha que maravilhoso. O anjo diz, come e bebe, porque a jornada será longa. E diz que com aquele pão e aquela água, ele tomou uma força tão grande que andou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte Horebe. Diz a palavra do Senhor, ao monte de Deus. Que comida foi essa? Que pão é esse? Que água é essa? Você sabe que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, na realidade, não foi um pedaço de pão sobre uma pedra em brasa ou um copo de água que ele tomou. É que aquele pão, na realidade, quem é o pão da vida é Jesus Cristo. E quem é a água é a palavra. Então, quando alguém se alimenta de Jesus, quando alguém se alimenta da palavra, ela ganha força, ela ganha coragem, ela ganha ousadia para continuar a sua jornada de vida e não ficar aí debaixo de um zimbro com a cabeça em cima de uma pedra, dizendo, olha, eu já fiz todos os exames, eu já fiz raio-x, eu já fiz todas as tomografias, o médico disse que não tem nada, mas eu sinto que tenho o cheiro da morte na minha vida, a impotência, o estresse, o burnout, a síndrome. Então hoje você está sabendo que se você comer do pão, que é Jesus, e beber da água, que é a palavra da graça de Deus, você nunca mais terá sede e você vai se erguer para caminhar 40 anos, 40 dias, 40 meses, não importa o tempo, até que você chegue ao monte de Deus. Sabe o que é o monte de Deus? É a igreja de Jesus. Um Deus hoje foi tão bom, Ele te fortaleceu, Ele te deu coragem, Ele te deu o pão, Ele te deu a água, Ele te deu os subsídios necessários para que você tivesse força para caminhar a jornada, porque a tua jornada é longa. Eu disse na igreja no outro dia, eu sinto que eu tenho pelo menos mais 40 anos de vida. Eu tenho 65. Porque eu tenho comido deste pão da vida, que é Jesus. Eu tenho bebido desta água, que é a palavra. E você sabe que a palavra fortalece os ossos, dá saúde, dá benefícios tremendos, prospera, organiza os pensamentos, restaura, regenera. E Jesus, o pão da vida. O pão da vida. Quem comer deste pão, disse Jesus, ou beber desta água, não tem fome nem tem sede. Pelo contrário, ele terá vida eterna. Então, entrega a sua vida a Jesus. A jornada é longa. Hoje Ele vai te curar, vai te libertar, vai transformar a tua vida. Isso Ele fez na minha, fez no profeta Elias, fez em tanta gente que é testemunho da obra eterna e incomparável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem eu amo de todo o meu coração. Eu só posso estar aqui porque Ele teve misericórdia deste pó
e me deu vida eterna. Na cama de um hospital, Ele me fez comer deste pão e beber desta água, para que eu hoje pudesse ser um pastor e pudesse abençoar a sua vida. Você não tem constrangimento de vir colocar a sua mão sobre a minha? Vamos lá. E chama-se um ponto de contato. Os velhos pregadores dizem, venha fazer um ponto de contato. É a identificação da nossa concordância. Pai amado e bendito, eu quero neste momento exaltar o Teu nome, bendizer-Te e engrandecer-Te. E aqueles que vieram colocar a sua mão sobre a minha, Pai, que neste momento em concordância, nós ligamos aqui na terra um milagre, a cura divina, a transformação desta situação. Senhor, que este pão, que é Jesus, e que esta água, que é a palavra, comece agora a fortalecer, Pai, aquela pessoa que está reconhecendo que em si mesmo não terá nenhuma capacidade de viver, mas que em Cristo o Senhor será salvo e que te reconhece e confessa com os seus lábios dizendo, Jesus é o meu Senhor. Então eu envio agora o Salmo 107:20. Enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que era mortal. Eu profetizo o milagre, a cura, a solução. Eu declaro o fim dessa luta, o fim dessa síndrome, ou o fim de qualquer ataque em tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Hoje é quarta-feira e eu estou num clima de expectativa muito grande, porque logo à noite, às 7:30 da noite, nós vamos realizar um culto tremendo na Igreja Cristo Vive. Nós estamos falando sobre visão de Deus. Eu estou encorajando à mesa as pessoas a não se acomodarem, a não procrastinar, a avançar naquele sonho que Deus coloca lá dentro. Você sabe que o coração tem olhos que veem mais do que os olhos físicos. Os olhos físicos veem circunstâncias, os olhos espirituais veem a possibilidade de Deus. E nós vamos orar pelas famílias, nós vamos orar por trabalho, nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos orar para que Deus faça justiça no nosso país. Estamos certos de que um grande milagre ocorrerá e que todos nós que cremos no Deus vivo veremos a sua glória. Esteja conosco. Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, paralela Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres da 28DP. Será uma noite memorável, um divisor de águas. Venha estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Afinal de contas, não foi por um acaso que nós nos encontramos. Você conheceu um apóstolo, um profeta, um pastor, que veio lhe mostrar o caminho e a solução para o seu problema. Amém? E os benefícios que só Jesus pode dar. Antes de terminar o programa, eu quero renovar aqui um convite. Na próxima sexta-feira, dia 26, dia 27, sábado, o Instituto Reverendo Guilhermino Cunha vai realizar uma série de palestras na Mackenzie, no centro da cidade, Avenida Rio Branco, sob o tema Eutanásia e Suicídio à luz da Bíblia e da Constituição e da Ética. Informações através do site irgc.org.br. Vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Vamos terminando o programa. Lembrando que eu, no início do programa, lhe falei sobre este livro, Vivendo na Visão do Todo-Poderoso. Você pode adquiri-lo, apenas uma pequena oferta de amor, mas aqui há uma profecia tremenda que está ocupando a vida de milhares de pessoas no Rio, no Brasil e no mundo. Como viver na visão do Todo-Poderoso. E eu queria dizer que eu tenho também para você uma mensagem profética que o Espírito Santo me deu sobre uma mensagem profética para o Brasil. Aqui dentro há a profecia que você pode ter, isto é uma oferta, um presente meu. Deus mostrou uma árvore, um imbondeiro, assim se chama, uma árvore africana, que para muita gente é sagrada, e mostrou-me raízes com áspides, serpentes, cobras. E o Senhor disse que aqui estava o problema da luta,
do sofrimento, de tudo que o Brasil tem sofrido. Estava aqui. E Deus mostrou que Ele arrancava esta raiz negativa e Ele mostrou-me como o Brasil iria florescer. Esta é uma palavra profética que vai ajudar você a saber o quanto Deus... A palavra do Senhor diz que o Senhor, antes de revelar alguma coisa, Ele revela aos seus profetas. E esta é uma palavra que você vai guardar e vai dizer, nossa, como Deus realmente falou em profecia através deste ministério. Uma mensagem profética para o Brasil. Estamos terminando o programa. Minha gratidão de poder estar diariamente com você. Em nome do povo da Igreja Evangélica Cristo Vive, este povo que ama a evangelização e dá o suporte. Se você quiser nos ajudar, por favor, ligue para 30 17 90 90 e invista uma semente financeira nesta programação. Muito obrigado desde já. Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado a todos que dão suporte e possibilitam esta programação estar no ar. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, em nome da igreja, em nome da minha amada esposa Bispo Roxana, em nome de todos os envolvidos com a graça de Deus genuína. Tua jornada é longa. Levante-se e venha até ao monte de Deus. Graça e paz. Até amanhã.